Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar então com essa série de videozinhos aqui. Lembrando, que todos esses meus vídeos, todos, não é para tirar sua fé, não é para desacreditar na tua igreja, na tua denominação, nos mandamentos que você segue. Não, a minha intenção não é isso não, a minha intenção é fazer você, como sempre, pensar, usar o teu raciocínio, ok? Porque a decisão sempre vai ser sua, né? E a minha intenção, acima de tudo isso, não é tirar você de nenhum pensamento que você já tem, é só pensar, tá bom? Vamos lá. Então nós paramos que este irmão que me mandou algumas perguntas, nós paramos na quinta pergunta dele, dizendo: por que Deus escreveu os 10 mandamentos em pedra e mandou Moisés escrever o restante nos rolos? Vamos lá. Êxodo capítulo 31, verso 18, diz assim, vamos lá. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, certo? Deuteronômio capítulo 31, verso 24, diz assim, vamos lá. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei. Lembrando, meus queridos que estão assistindo esses vídeos, estas perguntas, com essas passagens, é este irmão que me mandou, tá bom? Questionando por causa dos vídeos que eu estou fazendo sobre se o sábado ainda é para ser guardado e se a lei, os 10 mandamentos, ainda estão em vigor na nova aliança, tá bom? Vamos lá, vou tentar responder então por quê. Bom, conforme já falei anteriormente, Moisés também escreveu nas 2 tábuas de pedra, certo? E o fato do decálogo ter escrito em pedra não prova que suas leis fossem mais importantes que outras. Lembra que nós vimos aí no vídeo passado, né? Porque na pedra está escrito para guardar o sábado e nos rolos, lá nos escritos de Moisés, estava escrito que a circuncisão poderia ser feita e foi feito no sábado. Então não significa que uma coisa era mais importante que outra. A escritura nunca explicou ou deixou claro diretamente, mas de acordo com o costume daquela época, por vezes, qualquer contrato solene ou aliança era firmado selecionando algum objeto como testemunha ou testemunho daquele acordo, lembra, né? Que inclusive até já fiz um videozinho sobre o significado da palavra testemunho, testemunha, selo, tudo mais, né? Foi assim que Jacó ergueu um pilar como uma testemunha de seu voto para com Deus de seus pais. Assim está escrito. Mais tarde, esse mesmo Jacó fez com Labão uma aliança e ergueram um montão de pedras como testemunha disso. Lembra disso aí também, não é isso? Abraão reservou 7 cordeiros como uma testemunha da aliança dele com Abimeleque. Analisando então o histórico cultural bíblico, podemos perceber que Deus deu as tábuas de pedra a Israel como testemunha ou testemunho, um marco representativo daquela aliança. Compreende? As tábuas eram chamadas de tábuas do testemunho. A arca na qual elas foram postas era a arca do testemunho. E o tabernáculo onde a arca foi posta era chamado de tabernáculo do testemunho. Tanto as tábuas, a arca e a tenda sagrada, onde ficava também o livro, foram chamados do testemunho. E em momento algum é dito na escritura que as leis das pedras eram superiores. Agora, se o fato daquilo que foi escrito nas pedras são superiores e mais importantes, analise aqui, meu irmão. Então quer dizer que se eu não cobiçar o cortador de grama do meu vizinho, isso é mais importante, mais sublime, moralmente mais nobre e superior do que eu perdoar uma grave ofensa, uma grande mágoa guardada por 15 anos causada pelo meu próximo? Então é isso que devo entender? Sim, porque no decálogo está escrito o mandamento moral e superior, né? Não cobiçarás. Mas não existe um mandamento moral e superior do perdão. Lá não está escrito. Perdoe. Eu já vi alguns guardadores de sábado afirmarem que os 10 mandamentos é que conduzem a vida moral dos seguidores do Salvador, do Messias. Mas é essa a orientação moral que os seguidores
do Salvador devem ter? Sem perdão, porque lá não está escrito perdoe. Não está escrito ame. Mas alguns podem dizer, não, mas se eu não matar, eu estou amando. Eu posso não matar aquele ladrão, mas eu não o amo. Eu posso não matar aquele estuprador que arrebentou com a minha filhinha de 2 anos de idade, mas eu não o amo. Lá não diz para amar. Aposto que você perdoa, você que mandou essas perguntas para mim. E outros que estão assistindo aí e pensam como ele. Eu tenho certeza que você perdoa. Mas perdoar sendo bem moral é uma enorme forma de demonstrar e praticar o amor ao próximo. Nós não encontramos no Decálogo. Se o fato daquilo que está escrito nas pedras é mais importante e superior, o Messias teria dito o seguinte. Vamos lá. Desses 10 mandamentos das pedras dependem toda a lei e os profetas. Foi isso que ele disse? Mas não. Ele não disse isso, meu querido. Compreendeu? Quando você faz essa separação, por que Deus escreve uma coisa nas pedras, outras coisas fora, no rolo? Você está muito preso ainda com o conceito de legalista, guardador da lei e em particular do sábado. Vamos lá. Ele me mandou mais uma pergunta, mais uma 6ª pergunta. Vamos lá. Por que Deus mandou colocar os 10 mandamentos dentro da arca e mandou que deixasse as 600 e tantas leis fora da arca? Por que então? Se a lei de Deus não é tão importante, você está entendendo? Vocês estão entendendo o que esse irmãozinho estava querendo fazer quando mandou essas perguntas para mim, né? Bom, e nós estamos vendo que uma coisa não é tão importante quanto a outra. Deuteronômio capítulo 10, verso 5, é as passagens que ele me enviou, vamos lê-la. E virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Ok. Deuteronômio capítulo 31, verso 26 diz assim: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Bom, vamos lá, vamos tentar responder por que uma coisa ele põe dentro e outra fora. Vamos lá. Dentro da arca, fora da arca, meu caro irmão, a Escritura nunca relatou que aquilo que estivesse dentro da arca seria superior. A arca era chamada da arca da aliança, as tábuas também eram chamadas de tábuas da aliança. E também o livro era chamado de livro da aliança. Tudo da mesma aliança. E nunca foi dito que aquilo ou isso era mais importante ou superior devido a estar dentro ou fora da arca. Isso nada prova, irmão. Note, por exemplo, que na Escritura temos passagens que chamam as tábuas de pedra de tábuas da aliança e outras que chamam também o livro da aliança. E no livro, fora da arca, assim como nas tábuas também estavam escritos os 10 mandamentos. Os dois foram chamados de aliança, só que um estava dentro, o outro estava fora. Meu irmão, analise, pense, raciocine. Quando perguntaram para o Messias, vamos lá, mestre, qual é o maior mandamento da lei? O Salvador, por acaso, perguntou, de qual lei você está se referindo? Né? Da lei de Deus gravada nas pedras? Ou da lei de Moisés escrita no livro? Não, o Salvador não perguntou isso e já respondeu de bate-pronto. Logo respondendo, amarás o teu Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi assim que ele respondeu. E ainda completou, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja, meu caro, os 2 mandamentos mais consagrados pelo próprio Messias, que são bem morais, foram escritos fora das tábuas de pedra e ficavam fora da arca. Compreende? Daí vêm os guardadores de lei com o argumento que o nosso Salvador tinha resumido os 10 mandamentos em 2. Nós vimos, já temos vídeos lá sobre se realmente ele fez isso, se ele resumiu em 2. Se ele resumiu os 10 mandamentos em 2, do 1º ao 4º e do 5º ao 10º, me mostra lá amor, perdão, solidariedade, longanimidade, me mostra. E também os guardadores alegam o seguinte, mas se eu amo o meu próximo, eu não mato, não roubo, não minto, não cobiço, etc, etc, etc. Mas, se esses 2 mandamentos do amor são os 10 resumidos,
e pelo que sei, resumo, é mostrar a mensagem principal, o núcleo de um texto, é o contexto da coisa, porque o decálogo na íntegra nada fala de amar. Quer dizer que, resumido, ele representa o pleno amor, mas detalhado, aberto, item por item, na íntegra, ele só tem 8 proibições e 2 orientações, e sem, em momento algum, dizer ame. Pois é, se você ama teu próximo, você não mata, não rouba, não cobiça, certo? Mas também, então, não precisa ser solidário, não precisa ter compaixão, pode debochar de alguém, humilhar o próximo, quebrar o que é do próximo, sem cobiçar. Ser orgulhoso, ser ganancioso, não precisa perdoar, porque nada disso é relatado nas pedras. Não, meu irmão, o Messias não resumiu os 10 mandamentos em 2, não, já vimos isso, mas não. É o contrário, o decálogo é que contém algumas de todas as regras e leis de comportamento sobre amar que se resumem naqueles 2 principais mandamentos. Esses 2 mandamentos já abrangem tudo sobre o amor. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você fará de tudo para construir um bom relacionamento, tudo com boa intenção, e não fará nada de mal ao próximo que você não queira, para você mesmo, entende? Pode um seguidor do Messias amar o próximo como a ti mesmo na íntegra, sem misericórdia? Mas onde está o mandamento da misericórdia nas tábuas de pedra? Agora, se o caso é de algo ser superior, porque estava dentro da arca, nós vemos que além das placas de pedra dentro da arca, também estavam o quê? O maná e a vara de Arão. Bom, se for assim, devemos então também deduzir que o maná e o florescimento e os frutos da vara de Arão foram milagres superiores a outros? A abertura do Mar Vermelho, por exemplo, pelo visto então, não foi tão importante, não é? Pois não se guardou nenhum frasco com a água do Mar Vermelho dentro da arca. E as 2 leis maiores que falam claramente de amor, que são muito citadas na Nova Aliança, ficavam fora da arca, escritas, dita lei de Moisés, fora das tábuas de pedra. Veja, os mandamentos do amor ficavam fora da arca. Compreende? Meu irmão que me questionou, está me questionando, e vocês que provavelmente também têm vontade de me questionar, mas ficam calados, ficam quietos, não sei por quê. Vamos lá, ele me faz uma outra pergunta. Ele faz a 7ª pergunta. Por que Deus chamou uma lei de lei perfeita e outra lei que não aperfeiçoa nada? Então ele me passa os seguintes versos. Salmos capítulo 19, verso 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ok? Hebreus capítulo 7, verso 19, ele também me mandou e diz assim: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Bom, porque uma ele chama de perfeita e o outro ele não chama presta para nada? Bom, a resposta é o seguinte, meu querido. Com todo respeito, meu irmão, essa sua pergunta, a exemplo de outras, é induziva. Você, meu irmão, o Senhor cria uma comparação entre características da mesma e única lei. Que eu estou dizendo o Senhor não é o Criador. Estou dizendo o Senhor você, meu irmão. Deixando a entender que fossem 2 leis separadas, dizendo uma lei é assim e outra lei é assado. E a sua compreensão é confusa e sem sentido, meu irmão. Uma comparação equilibrada seria comparar algo perfeito com algo imperfeito, ou algo que aperfeiçoa com algo que não aperfeiçoa. Comparar uma coisa perfeita com outra coisa que não aperfeiçoa é estranho e sem nexo. É como comparar conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Nada a ver, meu querido. O salmista disse que a lei era perfeita. E eu não duvido. A lei, a Torá, foi perfeita para e durante a antiga aliança, que nos serviu de aio até que viesse a promessa. Ela teve lá
a sua validade, a sua serventia, teve lá o seu valor para a antiga aliança lá. Eu não quero entrar no mérito, nós vamos entrar no mérito mais para frente. Ok? Para aquela época. Uma coisa pode ser perfeita para ou durante um período, mas isso não quer dizer, meu querido, meu irmão, que ela pode ser perfeita, que ela não teria um término. Ela serviu para lá, teve um término, acabou. Terminado o seu tempo, termina a sua utilidade. Vamos ver o que está escrito lá em Hebreus capítulo 8, verso 13. Aquilo que se desvanecia está prestes a desaparecer. A lei na íntegra, desculpa meu querido, a lei na antiga aliança era perfeita, mas que na nova aliança não trazia melhoramentos, não aperfeiçoou absolutamente nada. Irmão, se essa lei perfeita a qual o salmista que se refere é a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, analise por favor. Pode, por um acaso, um discípulo do Messias ter uma conduta moral praticando a pedofilia? Pedofilia, quem não sabe o que é pedofilia, é praticar sexo com criança. Pode. No decálogo, existe o mandamento proibindo o adultério, ok? Mas não existe o mandamento que proíbe um solteiro assediar sexualmente uma criança. Isso é perfeito? Essa é a lei perfeita? Compreende? A gente tem que ser mais incisivo com vocês. Tem que ir lá no fundo, tem que pegar na ferida e rasgar, sangrar a ferida para você entender. Sem o mandamento da compaixão, sem o mandamento do perdão, sem o mandamento da misericórdia, pode um seguidor do Salvador seguir os 10 mandamentos dessa maneira? Lá está dizendo lá, não roube, mas não está dizendo não cometa sexo com a criança. Reflita, meu querido. Reflita. Certo? A 8ª pergunta que ele me manda. Por que Deus chamou uma lei de lei eterna e outra lei de transitória? Próximo vídeo. Tá bom? Dá um pulo lá, assiste, dá um joinha, compartilha, se comunica comigo se você quiser. Pode questionar, ok? Tá vendo? Ó? As pessoas perguntam, a gente traz aqui para conversar. Um abraço e até o próximo vídeo.